Sabe aquelas empresas que, de repente, parecem explodir na internet? Pois é, não é mágica não. É pura engenharia. A gente chama isso de motor de crescimento. E hoje vamos fazer exatamente isso. Abrir o capô e montar um desses motores, peça por peça. Pense nesses slides como o nosso manual de instruções. Ok, então o nosso roteiro aqui tem 5 paragens. Primeiro, a gente precisa de combustível, que é o tráfego. Depois, o nosso destino, o nosso GPS, que é a trindade do marketing. A seguir, vamos ver a mecânica por trás de tudo, a anatomia de uma campanha. Claro, a gente precisa de um painel de controlo para medir o desempenho. E no fim, é só ligar a ignição e arrancar com o ciclo de crescimento. Parece bom? Então vamos lá. Muito bem, vamos começar pelo mais básico, pelo essencial mesmo. Todo motor precisa de combustível para funcionar, certo? No marketing digital, esse combustível tem um nome, tráfego. Sem ele, a máquina nem liga. Sabe, é muito fácil olhar para o tráfego e pensar que é só um número num gráfico. Mas a realidade é bem mais do que isso. A gente está falando de gente de verdade. É um fluxo de pessoas, de potenciais clientes que estão a ir em direção a um negócio. É esse interesse humano que no fundo faz a máquina toda andar. E esse combustível, ele vem basicamente de 2 fontes. De um lado, tem o tráfego orgânico. Pense nisso como plantar uma árvore. Demora um pouco para crescer, mas com o tempo vira um ativo super valioso. Do outro lado, tem o tráfego pago. Esse é como pisar fundo no acelerador. Dá aquele impulso imediato, sabe? Acelera tudo. E a verdade é que os dois são fundamentais para a viagem ser um sucesso. Ok, então como é que a gente pisa nesse acelerador? Bem, existem várias formas. A mais direta, claro, é a publicidade paga. Os famosos ads no Google, no Instagram. Mas não é só isso. Blogs, por exemplo, são ótimos para criar conteúdo e autoridade. Tem também os influenciadores, que emprestam a autoridade deles. E olha que interessante, até a publicidade mais tradicional, tipo TV e rádio, pode ser uma super alavanca para mandar gente para online. Ótimo, então já temos o nosso combustível. Mas um carro com o tanque cheio, acelerando sem direção, não vai a lugar nenhum, não é mesmo? A gente precisa de um destino. E é exatamente para isso que serve a trindade do marketing. Essa trindade, na verdade, mapeia a jornada inteira. O ponto de partida é o engajamento. É aqui que se atrai a atenção, que se cria o desejo pelo produto. Depois vem a conversão, aquele momento-chave em que a pessoa decide comprar. E por último, mas talvez o mais importante, a retenção. Porque o objetivo final não é só vender uma vez, é fazer com que aquele cliente volte sempre. É isso que constrói um negócio de verdade. Ok, já temos combustível, já temos um destino. Agora chegou a hora da parte mais técnica. Vamos mesmo abrir o capô e ver como o motor é montado. Vamos dar uma olhada no blueprint, na anatomia de uma campanha. Olha só, a estrutura é bem lógica, é uma hierarquia. Lá no topo a gente tem a campanha. É aqui que se define o grande objetivo. O que a gente quer? Vendas, leads. Depois, no nível abaixo, vem o conjunto de anúncios. É aqui que a gente define para quem vamos anunciar, o público, onde os anúncios vão aparecer e, claro, o orçamento. E lá na ponta, na base de tudo, está o anúncio. É a imagem, o vídeo, o texto, é aquilo que a pessoa vai de fato ver. E essa parte do público é super importante. Basicamente, existem 2 formas de fazer. Uma é criar um público do zero, com base em interesses, idade, localização, esse tipo de coisa. A outra, que é muito poderosa, é usar um público guardado, ou seja, pegar uma audiência que já deu certo antes e usar de novo. É quase como ter um atalho para encontrar as pessoas certas. Mas espera aí, como é que a plataforma tipo o Facebook ou o Google decide qual anúncio vai mostrar? Bom, funciona como um leilão, que acontece em milissegundos. Vários anunciantes estão a competir pelo mesmo espaço, pela atenção da mesma pessoa. E a regra é bem simples. Quanto mais gente quiser anunciar para aquele público, mais caro vai ficar. É a lei da oferta e da procura. Beleza. O motor está montado, está a funcionar a todo vapor. Isso é ótimo. Mas imagine conduzir um carro de corrida sem um painel de controlo. Sem saber a velocidade, a temperatura do motor, seria um desastre, não é? Por isso, a parte de medir o desempenho é absolutamente crucial. E no nosso painel, os primeiros mostradores que a gente olha são os de custo. Tem o CPC, que é o custo por clique,
Ele diz quanto se paga cada vez que alguém clica no anúncio, mas o número que realmente interessa é o CPA, o custo por aquisição. Ou seja, no final das contas, quanto custou para conseguir um novo cliente? É essa a pergunta de ouro. Além desses, tem outra métrica super comum, o CPM. É o custo por 1000 impressões. Esse aqui não mede uma ação, como um clique, ele mede visibilidade. Basicamente, ele diz quanto custa para que o anúncio seja mostrado 1000 vezes. É um bom termómetro para saber se a mensagem está a chegar a muita gente. Mas no fim do dia, todas essas métricas, CPC, CPA, CPM, elas servem para nos levar a uma pergunta final. A pergunta que vale ouro. O investimento valeu a pena? E para isso existe o ROAS, o retorno do investimento em publicidade. Ele é a prova dos 9. E olha só este exemplo de uma loja de sapatos, um ROAS de 23,8.